Nossa, gente, tudo péssimo, tudo ruim. Pois eu espero que melhore. Eu estou bem, graças a Deus. Obrigada, Bia. A gente vai melhorar, né? Vai dar tudo certo. Estamos na reta final e tudo vai dar certo, tudo vai melhorar. Não sei se o. Tô bem, Gabi. Tô bem, Maria, Isabelle. Tô bem, pessoal, né? Espero que vocês também fiquem, né? Quem não está bem, que fique bem. Não sei se o professor que estava aqui na primeira aula já avisou para vocês, pessoal, mas amanhã não haverá aula, tá certo? Porque nós temos, os professores vão estar na escola resolvendo é, assuntos acerca de notas, de provas, porém, amanhã, certo? Vai ser deixado para vocês atividades, né? O professor vai passar sua atividade normalmente. Então, não tem aula, tá bom? Amanhã não tem aula. Mas eu vou disponibilizar lá uma atividade, que é a atividade de fixação, de revisão. Então, amanhã não tem aula, mas vocês vão abrir a atividade de vocês, né? Lá no Google Sala de Aula e vão responder suas atividades normalmente, tá bom? Eu vou deixar uma atividade lá que vai ser no caderno para vocês fazerem. Tia, o meu aplicativo do Google não tá mais abrindo. Volta então você amanhã, né? No caso de amanhã, como vai ter uma atividade valendo a frequência de amanhã, você pede a algum amigo para printar a atividade, lhe mandar, tá? Para você copiar no seu caderno, pergunta a algum amigo. Você vê quais são as disciplinas e pede a alguém as atividades, tá bom? Pablo, é porque amanhã os professores vão estar na escola, tá certo? Resolvendo os últimos ajustes de nota, tá bom? Porque eu acredito que já está, Bia, eu acredito que já está disponível. Os meninos da manhã me disseram que já viram. Eu acredito que já esteja, não sei o de vocês, né? Mas eu acredito que já esteja. Se não estiver, depois vocês podem perguntar para ele, tá certo? Eu acho que já está disponível, mas. Ok. Pois depois vocês confiram. Mas é isso, tá, pessoal? Então já ficam aí sobre aviso, certo? Que amanhã não tem aula, mas tem atividade para fazer. Hoje, provavelmente, nós vamos terminar, nós vamos corrigir, né, as atividades e não vai ter aula, não vai ter atividade para casa hoje, mas amanhã vai ter uma atividadezinha no caderno para vocês copiarem, certo? Referente apenas ao conteúdo da prova bimestral. Beleza? Vocês vão pegar agora a gramática de vocês, certo? E vão colocar na página 138. Nós vamos fazer a correção dessa atividade. Ontem a Bia e a Raíssa haviam pedido para ler, né? Não deu tempo, acabou o tempo. Então, Bia, por favor, a primeira questão e a Raíssa a segunda. Se mais alguém quiser ler, gente, vai me dizendo aí no chat, tá? Então, a gente vai finalizar a gramática agora, hoje, tá? Bia, Só pode um ler. momento, tia. Tá, bom. Vou colocar aqui a página 138, tá, gente? Gramática. Façam aí a correção. Ontem vocês conseguiram fazer na aula algumas atividades, algumas questões objetivas, né? Aí agora vocês aproveitem para fazer essa correção da atividade de casa. Aí nós vamos corrigir a atividade de casa e a atividade que vocês fizeram ontem em classe, tá bom? Pode ler, meu amor. Oi, tia, boa tarde. Oi, Pia, boa tarde. Primeira questão. Leia o texto abaixo com atenção e em seguida responda a questão proposta. O sistema de capitanias hereditárias foi oficializado em 1534, com grande expectativa, pois já tinha sido usado com sucesso em algumas ilhas do Atlântico. Cada capitania era autônoma, não se relacionava com as outras, e os nobres responsáveis por elas tinham plenos poderes para a administração, devendo respeito somente à coroa portuguesa. Os nobres que receberam essas terras foram chamados de donatários, e não eram seus proprietários.
Não podia vendê-las, mas podia dar pedaços delas, às sesmarias. Existia um contrato feito entre a coroa e os donatários, que estabelecia as regras de uso, assim como hoje quando se algum um imóvel. Os documentos que estabeleciam essas regras eram a carta de doação, que delimitava o tamanho da capitania, e o foral, que salientava os direitos e as obrigações atribuídos aos donatários. Os problemas e as dificuldades da colonização eram inúmeros: falta de comunicação, lutas contra os indígenas, invasão estrangeira e a falta de recursos. Por isso, ninguém tinha coragem de abandonar suas terras em Portugal para morar no Brasil. No texto, colocamos propositalmente dois desvios de concordância nominal. Você consegue identificá-lo? E aí, pessoal, vocês conseguiram identificar? Não. Vocês tinham que procurar aí algum desvio da regra. Que desvio é esse? Vamos aí observar focado nisso, tá certo? Focados em procurar esse erro. Realmente você lendo sem saber que tem um erro, quando esse erro não é gritante, você não percebe. Então vamos lá. Tem um erro, já adianto para vocês que tem um erro aí no segundo parágrafo. Vamos lá. Procurem aí esse erro, esse desvio de concordância. No segundo parágrafo. Parágrafo, desculpa. Tem um erro, gente, no primeiro parágrafo e tem um erro no segundo parágrafo. Releiam aí o primeiro parágrafo. Qual foi o erro, Pablo, que você achou? Pode falar, se não estiver certo, não tem problema, gente. Vocês vão tentando encontrar. Qual desvio, Pablo, que você achou? Pode dizer no microfone ou no chat. Tem um desvio aí no primeiro parágrafo e tem um no segundo parágrafo. Deixa eu procurar. Não. Achei, tia. Quais são? São dois. O sistema de capitanias hereditárias no primeiro parágrafo. Devia ser, as capitanias hereditárias foram oficializadas, ou não? Não. Gente, é porque vocês estão procurando erros, né? Vocês estão achando que os erros são bem difíceis, mas são dois erros bem simples. Oi, Raíssa. Ô, tia, eu acho que o erro é em oficializado, porque as capitanias hereditárias oficializadas deveriam estar no feminino, não? Mas Feminino no caso aí do oficializado, Raíssa, está no masculino por conta da palavra sistema, certo? O sistema é uma palavra masculina. Por isso que oficializado está no masculino. Quando eu tá. disser o erro para vocês, vocês vão dizer, tia, como eu não percebi, tão simples. Vou ler o primeiro parágrafo. Olha aí. O sistema de capitanias hereditárias foi oficializado em 1534 com grande expectativa. Achei, finalmente! Ilha. Algumas ilhas. Exatamente. Pois já tinha sido usado com sucesso em algumas ilhas. É porque quando a Bia leu, mentalmente, a Bia leu corretamente. Eu prestei atenção que a Bia fez a concordância correta, né? Aí, quando a gente lê realmente de forma algumas ilhas, aí a gente percebe, né, que está errada, porque a Bia realmente ela fez a concordância na leitura. Ela leu algumas ilhas, né? Por isso que a gente não percebeu. Mas tem aí algumas ilhas. Então, o primeiro erro aí, o primeiro desvio é ilha. Procurem no segundo parágrafo, tem outro desvio. Simples também, gente. Procurem. No segundo parágrafo também tem um erro simples. Eu acho que não tem outro, tia. Qual é? Parágrafo. Palavra atribuídos deveriam ser no singular? Não, né? Não.
É outro bem simples também, que nem ilhas. É parecido com o erro da primeira, né? Só muda a palavra. Mas o erro é o mesmo. Quando eu ler, aí vocês vão dizer, ah, tia, é esse. Oi, Raíssa. Ô, tia, estabelecia Na verdade, é depois disso. Você está bem pertinho do erro. as regras, tia. Regra deveria estar no plural, tá no singular. Exatamente. Isso mesmo, Raíssa, Pablo e Bia. É a palavra regra, porque está escrito as regras, né? E deveriam ser as regras. Então, é isso que vocês vão colocar, gente, né? A gente passa despercebido porque na nossa cabeça a gente já faz essa concordância. Mas quando a gente para ler com calma, né? A gente percebe aí que há esse desvio de concordância. Aí vocês vão colocar os dois erros. No primeiro parágrafo, a palavra ilha, e no segundo parágrafo, a palavra regra. As duas palavras deveriam estar no plural, tá certo? Aí vocês coloquem isso. No primeiro parágrafo, a palavra ilha, e no segundo parágrafo, a palavra regra, pois as duas palavras deveriam estar no plural. Escrevam aí essa explicação, tá? Raíssa, segunda questão. 2. Um dos detalhes mais importantes sobre a concordância nominal é a identificação do substantivo, ao qual se ligam palavras secundárias, que acompanham esse em gênero e número. Pensando nisso, leia atentamente este período. O sistema de capitanias foi usado com sucesso em algumas ilhas do Atlântico. A. Se a palavra ilhas fosse grafada no singular, seria necessário fazer alguma mudança no período? E aí, gente? O sistema de capitanias foi usado com sucesso em algumas ilhas no Atlântico. Se a palavra ilhas fosse para o singular, sim, exatamente, gente. E que mudança deveria ser feita? A palavra ilha ia ficar no singular. O que era que ia mudar na frase? O sistema de capitanias foi usado com sucesso em uma ilha do Atlântico. Em alguma ilha, né? Poderia ser uma ilha, mas para não mudar a frase, esse alguma iria para o singular também, né? Em alguma ilha do Atlântico. Aí é isso que vocês vão explicar. Exatamente, Raíssa, é isso mesmo. Alteraria a palavra algumas para o singular e ficaria alguma ilha. Item B. B. Como vimos na questão anterior, a palavra ilhas deve ser grafada no plural. Por quê? Porque no caso onde ela está inserida, não haveria erro. Botar tipo assim. Exatamente, mas porque a gente poderia fazer como a primeira questão disse, né? Mudar aí o algumas, colocar alguma ilha. Mas a pergunta quer saber por que que de jeito nenhum, né, que essa ilhas poderia ficar no singular. Tem a ver com história, gente. Tá certo? Tem a ver com a parte histórica do capítulo. Se nós disséssemos assim, o sistema de capitanias foi usado com sucesso em alguma ilha do Atlântico. A frase ficaria com sentido, né? Gramaticalmente. Porém, pela história, não ficaria correta essa informação. Por quê? Porque são mais de uma ilha? Exatamente, porque o sistema de capitanias hereditárias foi aplicado em mais de uma ilha, não apenas em uma. Entenderam? Essa questão aí é nesse sentido. Então, por que que a gente não poderia usar ilhas no singular? Porque o sistema de capitanias hereditárias foi instalado em mais de uma ilha, certo? Aí, então, a informação ficaria incorreta. Ok? Vocês vão só explicar isso. Porque o sistema de capitanias hereditárias foi implantado em mais de uma ilha, certo? Ok? Pronto, vão corrigindo, tá? Item C.
Tendo em vista o que refletimos nos itens A e B, é correto afirmar que a flexão de número da palavra ilha depende de uma informação que está fora do texto? E aí, gente? Quando ele diz fora do texto, ele quer dizer fora desse quadro aí vermelho, tá? Então, o que é que vocês acham? Que essa palavra ilha, né, está no plural. Ela depende de uma informação que está fora do texto ou não? Depende não, eu acho. Lembrando do item B, tá certo? Que eu acabei de dizer para vocês que até a frase ficaria com concordância, porém a informação histórica ficaria errada, porque o sistema de capitanias, né, foi implantado em mais de uma ilha. Sim, aí vocês vão colocar por causa de informações extratextuais, tá certo? Por causa de uma informação extratextual. Ou seja, o que nós estamos levando em consideração aí não é só esse fragmento, né? Ou são outras informações que estão aí no Extratextual? extratextual. Deixa eu escrever aqui. É junto, tá? Extratextual. Item D. D. É correto afirmar que a flexão de número da palavra algumas também depende de uma informação que está fora do texto? E aí, a palavra ilhas, né, depende de uma informação extratextual por conta aí do contexto histórico. Mas a palavra algumas é por conta disso? Exatamente. Não é por conta disso, é por conta de quê? Por que essa palavra algumas tem que estar no plural? Para concordar com ilhas? Para concordar com a palavra ilhas. Isso mesmo. Então, você vai colocar não. Ponto. Algumas está no plural, porque deve concordar com a palavra ilhas. Entenderam, né, gente, essa questão aí dessa informação extratextual? Sim. Ótimo. Quem pode ler a terceira questão? Ou as meninas posso? vão... Ah, pode sim. Você se lembra dos advérbios? No capítulo 3, vimos que os advérbios são palavras invariáveis que modificam Página adjetivos 140. e Volta. verbos. Página Oi. 140. Vale por aqui. Vixe. Uma regra importante da concordância nominal diz o seguinte: quando uma ou mais palavras se refere a dois ou mais substantivos de gênero diferentes, elas devem ser empregadas no masculino plural. Identifique no texto os trechos em que quase essa regra foi empregada. Pronto, aí o que vocês iam fazer nessa questão? Procurar lá no texto, orações em que nós tivéssemos uma palavra no feminino e uma palavra no masculino, certo? Em que a palavra seguinte fica no masculino. É aquela regrinha que eu falei, que eu já citei com vocês, né? E se em uma sala tem aluna, tem meninas e meninos, a gente precisa dizer o quê? Alunos, no plural, e no masculino, né? Se tem mulheres e homens na plateia, eu vou dar boa tarde, bom dia. Bom dia a todos, boa tarde a todos. Então, vocês iriam procurar no texto algum fragmento que aconteceu isso. Tinha uma palavra no feminino e uma no masculino, né? E aconteceu aí. Eu achei aqui, não sei se está certo. A frase, não sei se pode dizer frase, a oração. Os nobres, pode ser? Onde é que está? No segundo parágrafo, a primeira coisa que você encontra. Nesse caso aí, Walter, nesse caso, se antes, né, tivesse, por exemplo, as mulheres e os homens nobres, aí poderia ser, tá? Por quê? Porque antes da palavra no plural, tem que ter uma palavra no feminino e no masculino, para vocês colocarem na questão. Certo? Gente, quando a gente fala de palavra no masculino e no feminino, nem sempre a gente está falando de mulher, de homem, tá?
é uma palavra que seja feminina e uma palavra masculina. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A palavra moto. Somente a coroa portuguesa? Não. Eu vou dizer uma para vocês encontrarem a outra. Mas, por exemplo, só um exemplo aqui extra. A palavra moto. Essa palavra moto é masculino ou é feminino? O que é que vocês acham? Acho que Feminina. é feminina, porque muitas vezes a gente tende a pensar o quê? Moto, termina com O, então é masculina. Mas não é, porque a gente fala a moto e não o moto. Então, procurem isso no texto. Vou dar um trecho a vocês, certo? O trecho que diz assim, ó. Salientava, deixa eu achar o parágrafo que está. Salientava os direitos e obrigações atribuídos aos donatários, né? Tá lá no segundo parágrafo. Por que é que essa frase deu certo? Porque a palavra atribuídos está no plural e a palavra direitos é masculina e a palavra obrigações a palavra feminina. Então, vocês vão colocar, está lá no final do segundo parágrafo. Salientava os direitos e obrigações atribuídos aos donatários. Tem outra, lá no terceiro parágrafo tem outra frase. Os problemas e as dificuldades. Exatamente, bem no início do terceiro parágrafo, né? Quando tem os problemas e as dificuldades da colonização eram em números. Por quê? Porque tem a palavra problemas e a palavra dificuldades, né? Uma palavra masculina e uma palavra feminina. Nesse caso aí, não, do sistema de capitanias hereditárias, porque as capitanias hereditárias é só o nome do sistema, tá certo? Então, vai ser essa mesma, lá no terceiro parágrafo. Os problemas e as dificuldades. Vocês podem perceber, gente, que quando vocês quiserem procurar isso, se em alguma questão vocês tiverem que procurar isso, que antes das palavras sempre vai vir os artigos, tá certo? Por exemplo, quando ele fala os direitos e as obrigações. Pode falar. Eu acho que eu achei outra, não sei se é. Usado com sucesso em algumas ilhas do Atlântico. Onde é que você está? No Qual é o primeiro parágrafo? parágrafo. Só achar aqui, tá, Walter? Não, não é. Porque vocês têm que ter uma palavra, gente, no feminino, que tem um artigo antes dela. Por exemplo, vamos pensar em duas palavras aqui, uma feminina e uma masculina. Isso, tá me lembrando. O artigo é o, a, os e as. Isso. Ou umas, uns e umas. Vocês perceberam que na frase que o Walter achou, no terceiro parágrafo, tem assim, ó. Os problemas e as dificuldades. Então, a gente tem aí, né, dois sujeitos. Problemas, no masculino, e as dificuldades no feminino. Certo? Ok? Entenderam? Agora, vamos à quarta questão. Quem pode ler? Tia, posso ler? Pode sim. Pode ler. 4. Reescreva estas frases ajustando os desvios de concordância nominal. A. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou aqui em 1549, trazendo consigo mais de 1.000 pessoas. Muito bem. Daqui a pouco você vai ler as outras, tá, Maria? Vamos logo consertar aí o desvio, gente. Qual é o desvio que tem nessa frase que a Maria leu? Pessoa, né? Que tem aí, trazendo consigo mais de 1.000 pessoas. Aí vocês vão corrigir, colocar pessoas. Não precisa, vocês reescrevam só a parte, trazendo consigo mais de 1.000 pessoas. Bem, Maria Clara? O governador-geral era uma espécie de presidente subordinada à coroa portuguesa e que devia auxiliar os donatários. A palavra subordinada está no feminino. Exatamente, deveria ser subordinado e tem outro erro também. Qual é o outro? Donatário? Donatário, né? Que deveria estar no plural, donatários. Muito bem. Então, aí tem o erro em subordinado, né? Que tem que ser subordinado e donatário. Item C, Maria Clara.
Para ajudar Tomé de Souza, a coroa criou algum cargo como os de ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. E aí, gente? Alguns cargos. Exatamente, né? Que na questão está aí no singular, mas a Maria também leu corretamente, né? Fazendo aí a correção. Deveria ser alguns cargos, né? D. Mesmo com o governador-geral aqui implantado, continuava muito difícil administrar as colônias, porque o território era muito grande e a informação demorava a ser transmitida. E aí, gente? Tem dois erros aí. Quais são? Palavras transmitidas, está no plural, que deve estar no singular. Deixa eu ver. Transmitidas, né? Correto. E tem outro erro. Esse outro erro eu acho que vocês não vão se dar conta, porque aparentemente ele não está errado, né? Tem um fato histórico aí também. Vocês conseguem? Sei lá, tô achando que é o porquê. Na verdade, é as colônias, certo? Porque seria a colônia. Essa colônia aí se retrata do Brasil, né? Essa Nossa, colônia seria o Brasil, e não tem vários Brasis, entre aspas, só tem um Brasil. Então, as colônias aí deveria ser a colônia. Muito bem, Raíssa. E tem Maria Clara. Naquela época foi instituída as primeiras câmaras municipal, as câmaras de vereança, também denominada de câmaras do homem bom. palavra municipal, Tem Câmara deve ser Municipal. municipais. Tem outro erro. Palavra denominada, Aí tem quatro erros nessa frase. Denominada. municipal. Câmaras, Tudo bem, Maria. Só um minuto, tá, Walter? Se você não estiver se sentindo bem, tá, Maria? Você pode avisar, certo? Que eu justifico. Na verdade, você está na aula, né? Eu lhe dou presença, tá? Se não se sentir bem, é só avisar. Pronto, então vamos lá. Walter falou denominadas, e qual é a outra, gente? Municipal, e tem mais duas. Perfeito, tem mais dois erros. tô achando que é a palavra, sei não, tô... Não, na verdade, vereança está correto. O erro está antes disso aí, lá no início da frase, gente. Procurem aí. Vocês vão perceber, lá no início da frase. Realmente parece que está certo. Ó. Deixa eu ler para vocês só o início. Naquela época, foi instituída as primeiras câmaras. O que é que está errado aí? Fórum, deve ser o fórum. Instituída. Exatamente, João Mariano e Walter. Instituída. Deveria ser foram, e o foi também, né? Deveria ser foram instituídas, no plural. Tá certo? Esse foi instituída. É para ser. É para Tipo, ser tá no meio que no singular, aí foram. Aí tem que colocar no plural. Tá certo? Aí falta só mais um erro, gente. O erro são foi instituída, que deveria ser foram instituídas. Municipal, denominada. Falta só um erro agora. Câmaras do homem. É por aí, Walter. A palavra bom, deve ser dos homens bons. Isso mesmo, João Mariano e Walter. Correto, meninos. Câmara, porque tem câmeras do homem bom. Deveria ser câmeras dos homens bons, tá certo? Então, são aí esses quatro erros. Perfeito, tá, gente? Vamos aí agora para os casos especiais de concordância nominal. Quem pode ler a primeira questão? Posso, tia?
Foi a Maria Clara que pediu, né? De novo? Pode sim, Maria Clara. Você lê a primeira e a Raíssa lê a segunda. Me pediu aí no chat. Pode ler. Como vimos, a concordância nominal é um fenômeno gramatical relativamente simples. No entanto, algumas palavras e expressões podem gerar dúvida, como estas, geralmente empregadas na função de sujeito. Nenhum, nem outro, um ou outro. Com essas expressões, a gramática normativa determina que o substantivo e o verbo aos quais elas se associam devem ser flexionados no singular. Pensando nisso, para cada uma dessas expressões, escreva uma frase tendo como tema o sistema colonial implantado por Portugal no Brasil. Pronto. Essa frase, essa questão, na verdade, é uma questão pessoal, tá certo? Então, vocês vão criar uma frase que tenha essa expressão, nenhum, nem outro, colocando aí essa parte histórica, tá? Então, vocês vão pensar e vão criar uma frase com essas expressões, ok? Segunda questão, Raíssa. Vamos tentar, né? Eu acredito que não dá tempo, não. Segunda questão. Tal e qual também são palavras que muitas vezes nos deixam em dúvida quanto à concordância. Mas a regra é fácil. Na norma culta, elas devem concordar em gênero e número com a palavra a qual se associam. Pensando nisso, analise as frases a seguir, assinalando A para a concordância adequada ou I para a concordância inadequada, conforme a norma culta. A. A capitania de Pernambuco prosperou tal qual a de Vicente. São Vicente, no caso. Então, vamos logo corrigir, tá? A é para correta, vamos dizer assim, e I para incorreta, né? Para adequada e inadequada. A frase A está adequada, gente? Sim. Então, coloca Sim. A. Item B. B. Tais prosperidade se deu porque essas capitanias conseguiram instalar grandes engenhos de açúcar. Correto. Incorreto. A palavra não se fala direito porque Traz eu prosperidade. enrolo muito minha língua. Mas Mas sei lá, você falar não. tais prosperidades. É isso mesmo, Walter. Você está certo. Enrolou um pouquinho, mas eu entendi. É inadequada. Então, fica A e depois I. Item C. C. O modelo de capitanias foi implantado no Brasil, tais quais as Ilhas Atlânticas, que eram colônias portuguesas. Correto? Correto, né? Coloquem A, tá certo? Está adequado. Item D. D. A ameaça de invasão de outras nações era permanente. Tal perigo levou a coroa a implantar o governo geral. E aí, gente, algum erro? Sim, a palavra permanente deve ser permanentes. No caso aí, vocês vão observar essa regrinha do tal, qual e do tais quais. Nesse caso, não tem erro, tá certo? A ameaça de invasão de outras nações é permanente. Tal perigo levou a coroa a implantar governo geral. Correto. Coloquem A. Item E. As câmaras de vereança da época do governo geral não eram tais qual as de hoje, pois não tinha nada de democrático. Negros e judeus, por exemplo, eram excluídos. Nenhum nem outro podia fazer parte da Câmara. Tem erro, gente, aí? Tem. Tem sim. Aonde? Conseguem visualizar o erro? Realmente está incorreto. Porque Nessa- deveria ter tais quais, mas na verdade está tais Exatamente. qual. Exatamente. Deveria ser Mais rápido por causa que falta 2 minutos para acabar a aula. Infelizmente, né? Não vai dar tempo a gente. Mas eu deixo a correção para vocês, tá? Se por acaso não der tempo. Gente, eu vou deixar lá a correção da terceira e da quarta. Bia, eu vou me pedir para você pular lá para a questão 5, tá certo? Na página 143. Pode ler, Bia. Questão 5.
Ela estava, tracinho, nervosa porque sua irmã está com, tracinho, problema. E aí, gente, como se completa? Meio, bastantes. Meio e bastantes. Muito bem, entender. Bia pode ler as 6. Só o enunciado, não precisa ler as alternativas. 6. 6. Vão, tracinho, ao e-mail, várias fotografias para acalmá-la. Percebo que está, tracinho, nervosa. E aí, gente? Anexas, meio. Exatamente. Item B. Correto. 7ª questão. Considerando a norma culta, em qual alternativa a concordância nominal está inadequada? E aí, gente, vocês marcaram qual? Não estamos só nesta luta. Vamos só combater o desmatamento. Seria a palavra só, né? Por causa que devia, né? Tá com sentido. Eu não sei explicar muito bem. Tá ambíguo o sentido, né? Nós temos aí 2 sentidos. Não estamos só nesta luta, pode ser só de sozinho e pode ser só de apenas. Aí a pessoa não consegue entender o sentido, né? Por isso que tem aí uma inadequação. E tem 8ª. Em relação à concordância nominal, analise os itens abaixo. E aí, gente, vocês marcaram o quê nessa questão 8? A, B, C, Letra D, A. No dia da despedida, fica. Ah, é no item 8, né? Isso, na questão 8. Ah, não fiz essa não, tia. A questão 8, marquem aí o item B, tá certo, gente? Item B de bola, depois vocês analisam. E a questão 9? Letra A. No dia da despedida, ficaram sobre a mesa algumas flores vermelhas. Exatamente. Questão 9, item A, certo? Gente, como eu já falei para vocês, amanhã não tem aula, então eu desejo, mas vai ter atividade, tá certo? Então não esqueçam de fazer. Então desejo a vocês uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Estudem, se preparem para as provas finais. Beijos, eu também, Maria. Tchau, tchau. Um beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau.